Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, terceira semana do tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 6, versos 52 a 59. A liturgia de hoje, além da narrativa da grandiosa graça que Deus opera em favor de Saulo, também nos fala a respeito do pão da vida, que obviamente é Jesus Eucarístico. De fato, quando começamos a ter um conhecimento sólido sobre a Eucaristia, o discurso sobre o pão da vida passa a ser a fonte e o ápice da espiritualidade na vida cristã. Com efeito, é preciso crer que a Eucaristia é o corpo e sangue santíssimos de Jesus. Mas voltemos à primeira leitura de hoje, que coloca como núcleo central uma estupenda e magnífica graça operada em favor de Saulo. Aliás, Saulo, nesta ocasião, vivia um momento de grande perseguição à fé cristã. Saulo estava tentando e estava disposto, melhor dizendo, a desmantelar toda a estrutura de fé que os apóstolos estavam colocando como alicerce central em suas vidas. Algo bastante interessante, pois é exatamente desta base sólida na vida dos apóstolos que brota toda a força divina operada em favor de cada um deles. A unidade que os apóstolos viviam desde o tempo de Jesus é algo que poderíamos dizer assim, summa cum laudes, ou seja, algo muito laborioso, visto que eles sabiam que tinham suas personalidades diferentes uns dos outros, isso é fato. No entanto, eles não deixaram que os seus sentimentos particulares e mesquinhos se sobressaíssem à missão que Jesus confiou a cada um deles, ou seja, a missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. Esta atitude apostólica marca significativamente a presença de Jesus no meio deles. E por este dado preciosíssimo na vida deles, Jesus então cuidava de cada um deles a todo instante. Especialmente na ocasião de hoje, a qual a primeira leitura descreve a perseguição de Saulo à igreja nascente, que aliás, neste período apostólico, se manifestou a todas as culturas. É precisamente dentro deste cenário que vemos Deus operar um grande favor na vida de Saulo. No caminho para Damasco, Saulo é interpelado pelo próprio Jesus em um derradeiro e decisivo encontro. Jesus se encontra com Saulo e concede a ele uma experiência fabulosa que mudou completamente a vida daquele homem. Em seu encontro com Jesus, Saulo se converte e dessa hora em diante passa a ser chamado de Paulo Apóstolo. Mas, vamos com calma, é bom deixar claro que antes de se tornar apóstolo, ele precisou se ingressar na escola apostólica e aprender sobre a fé cristã durante bom tempo de sua vida. Mesmo que ele já conhecesse muito bem a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, mesmo assim, ele não conhecia absolutamente nada a respeito da fé cristã. E por isso ele perseguia os cristãos. De fato, logo após o seu batismo, ele foi conduzido aos líderes cristãos com o objetivo de formá-lo na fé cristã de modo muito profundo. E por isso ele precisou de um bom tempo para aprender e absorver exatamente como é a fé cristã. Seus aprendizados com os apóstolos foram bastante sólidos, os quais não permitiram que ele regressasse aos erros antigos que ele cometia quando perseguia a fé cristã. Notem que é algo desta grandeza que o Evangelho de hoje, Jesus apresenta a todos nós. Jesus se empenha para ensinar a muitos judeus, principalmente aqueles que não querem aceitá-lo como sendo o Filho de Deus.
Jesus diz claramente que Ele é o pão da vida, ou seja, Jesus é o único caminho que pode nos levar ao céu. Jesus é o único alimento que vai fortalecer a nossa vida interior e espiritual. O grande esforço de Jesus tem a finalidade exclusiva de ajudar as pessoas a se converterem e voltarem para o céu. Saulo, quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, aceitou tais ensinamentos. E por isso ele se converteu e aprendeu de forma belíssima o que realmente é a fé cristã. Certamente que uma mensagem desta grandeza quer encontrar morada em todos os corações, em todos os cantos da terra, visto que ao nos abrir aos ensinamentos de Jesus, ele nos ensina que está entregando a sua vida para nos salvar de nossos pecados. Ora, por isso então Jesus diz que o seu corpo e o seu sangue são verdadeiras comida e bebidas. O corpo e sangue de Cristo que comungamos na Eucaristia, sobretudo na Eucaristia dominical, tem a grande finalidade de atingir em cheio a nossa vida interior e ainda nos colocar em íntima unidade com a vida transcendental. Uma vida que ultrapassa em larga escala este mundo terreno que é efêmero e passageiro. Saulo compreendeu com clareza a mensagem de Jesus quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E por isso ele se uniu de modo, podemos dizer, indissolúvel a Jesus. Hoje somos nós os convidados a se unir com Jesus, especialmente na Eucaristia. E a exemplo de Paulo, a aprender com profundidade o significado da fé cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,